Cantares, capítulo de número 6, nós estaremos lendo 3 versículos, e eu peço muito que nós possamos estar conectados nesta noite a essa mensagem, ao que Deus tem para falar conosco. Nós vamos ler o versículo do 1 ao 3, e o versículo 1 diz assim: Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado, e o buscaremos contigo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins, e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, ele se alimenta entre os lírios. Amém? Feche teus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, nesta noite, e pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, como já está presente aqui em nós, e trabalhando em nosso meio, que o Senhor se sinta à vontade, Deus, o culto é Seu. Eu venho pedir, Pai, que o Senhor tire de nós todos os comichões dos ouvidos, que o Senhor tire de nós, ó Deus, toda a desatenção, meu Deus, que o Senhor tire de nós, ó Pai, toda conversa paralela, que venha tentar tirar a nossa atenção e o nosso foco, de compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Abençoa, meu Deus, a minha boca, abençoa, Deus, os nossos ouvidos, perdoa, Deus, os meus pecados e nos limpa nessa noite, e fala conosco, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, adorando a Jesus. Terça-feira foi ministrada aqui a lição da EBD sobre relacionamento. E foi falado sobre como Deus é um Deus que se relaciona conosco. Deus não nos criou para nos deixar sozinhos e isolados nesse mundo. Deus, Ele nos formou e nos criou para que Ele se relacionasse conosco. E nos relacionando com Ele, nós vivêssemos junto com Ele e parecidos com Ele e ao lado dEle, da forma que Ele espera que nós vivêssemos para a glória do nome dEle. Então nós fomos criados para nos relacionar com Ele. Quando nós fomos criados para nos relacionar com Ele, todo relacionamento requer uma proximidade. E quanto mais próximo eu sou de uma pessoa, mais eu conheço dela. Mais eu sei do que o Gisel gosta, do que ele não gosta, das preferências dele. Então Deus nos criou para que nós habitássemos na presença dele, para que nós vivêssemos diariamente ao lado dele. É tão verdade que Jeremias 29 vai dizer que ele conhece os nossos pensamentos, e os pensamentos dele para nós são pensamentos de paz, são pensamentos de alegria. Isaías também vai escrever dizendo que antes que nós clamássemos, eu responderei. Ainda que nós não falássemos, quando ainda estaríamos falando, eu os ouvirei. Ou seja, Deus, Ele nos conhece porque Ele deseja se relacionar conosco. Agora nós precisamos também buscar conhecê-lo para poder nos relacionar conosco. Tiago vai escrever dizendo que quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais Ele se achega a nós. Então o nosso relacionamento com Deus, nós fomos criados para viver com Deus, para estar com Deus, para estar unidos a Ele, próximos a Ele, ligados a Ele, de modo que da mesma forma que Ele ouve a minha petição e a minha oração, da mesma forma eu ouço a ordem dEle, a palavra dEle para mim. Então da mesma forma que eu oro pedindo algo a Deus, eu também preciso buscar intimidade, para poder ouvir o que Deus ordena para mim, através da sua palavra, através dos seus profetas, enfim. Então a nossa relação com Deus não pode ser uma relação de distância, não pode ser uma relação de longe. A nossa relação com Deus tem que ser uma relação de intimidade, de proximidade. Ele nos criou para isso. Ele não nos criou e nos esqueceu aqui nessa terra. Ele não nos criou e nos deixou isolados nesse lugar. Se eu for pedir, por exemplo, eu dei esse exemplo hoje: Pastor Heriberto, o senhor pode ficar aí, mas o senhor pode me entregar essa Bíblia que está na sua mão? Sentado como o senhor está, o senhor consegue me entregar ela? Não consegue me entregar. Conforme eu vou aproximando do Senhor, eu vou ficando mais perto. Mas eu só vou conseguir pegar aquilo que pertence a Ele se eu chegar próximo dEle e receber. A mesma coisa é com Jesus, a mesma coisa é com o Espírito Santo. Nós ficamos diante de Deus pedindo: Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, eu necessito disso. Só que a gente fica longe. Aí Deus está falando: eu já tenho para você, eu já tenho essa resposta, eu já tenho tudo isso. A Bíblia vai falar que a sabedoria, quando nós a queremos, nós podemos pedi-la. E Ele vai falar também nos Salmos e em Provérbios, dizendo que é o Senhor quem dá a sabedoria. Só que
nós queremos pedir algo a Deus e nós não queremos nos relacionar com Deus. Nós queremos receber de Deus, mas nós não queremos nos aproximar do Senhor. Então nós buscamos algo de Deus, mas nós não buscamos o Deus que nos dá aquilo, tudo que nós necessitamos. Então nosso Deus, Ele nos formou para nos relacionarmos com Ele. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais próximo dEle nós estamos. Mais próximo dEle eu conheço, mais próximo dEle eu fico. Mais próximo estando dEle eu o conheço. E quanto mais eu conheço, eu sei o que agrada a Ele e o que desagrada. Quanto mais distante dEle eu estou, mais relativista eu me torno perante o Evangelho. Mais relativista eu me torno perante a palavra dEle. Então é isso que o mundo quer nos oferecer. O mundo quer nos distanciar de Jesus e dizer para nós que algumas coisas não fazem sentido na palavra, que algumas coisas podem ser relativizadas. Mas eu quero falar com muito amor e carinho nesta noite, que é o chamado de Deus para nós é este, que nós nos relacionemos de intimidade com Ele, buscando Ele de todo o coração, entregando a Ele o nosso caminho, entregando a Ele a nossa vida. É por isso que Ele vai dizer, eu sou o caminho. Por quê? Porque todos nós temos um caminho na nossa vida. Aí Ele vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. Eu sou a verdade. Por quê? Porque todo mundo tem uma verdade, tem um entendimento, tem uma filosofia sobre alguma coisa, tem uma explicação para alguma coisa, uma justificativa para alguma coisa. Aí Jesus está dizendo, olha, por maior que seja o seu conhecimento, por maior que sejam as suas informações, os seus achismos não valem de nada. O que vale é que eu sou a verdade. Ele vai dizer também que eu sou a vida. Por quê? Porque nós, como criaturas e filhos de Deus, queremos viver a nossa vida. Ele vai falar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia em mim, entrega a tua vida a mim, e tudo mais eu vou fazer. Romanos 10:9 vai dizer que se com a nossa boca confessarmos e em nosso coração cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. É Ele dizendo, se você me confessar, se você se entregar a mim, você vai ser salvo da morte eterna. Eu vou te arrancar do lago de fogo e vou trazer para a vida eterna comigo. Então Ele requereu de nós relacionamento. E esse relacionamento, para termos com Ele, nós precisamos ouvi-lo. João capítulo 10, 27 vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. Eu estava falando com os jovens hoje sobre a simplicidade do Evangelho. Por que às vezes a gente não quer acreditar no que a Bíblia diz? Porque a gente quer trazer algo complexo para justificar. Só que a Bíblia é muito simples. Jesus está dizendo, olha, quem é minha ovelha, me ouve e me segue. Só que a gente ouve isso essa noite e fica pensando, não pode ser só isso, irmão Joseval. Tem que ter mais outra coisa. Não pode ser só ouvir e seguir Jesus, não. Eu tenho que ter uma justificativa, eu tenho que ter uma explicação, eu tenho que ter uma fundamentação para isso, uma linha para cá, uma teoria para cá. Não. Aqueles que são de Cristo ouvem a sua voz e o seguem. E o seguem. E o seguem para o quê? Para uma vida de relacionamento com Ele. Eu vivo com Ele, eu vivo para Ele, e tudo em mim é para Ele. Ainda vai falar que João 14:15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A simplicidade do relacionamento com Deus é essa. Se nós amamos ao Senhor, nós obedecemos a Ele. Só que com a retirada, com o pecado entrando na humanidade, a obediência foi colocada em xeque por nós mesmos. Aí por colocarmos a obediência ao Senhor em xeque, nós começamos a duvidar de todas as coisas. Nós começamos a querer desobedecer a Deus. Desobedecendo a Deus, eu desobedeço aos meus pais, eu desobedeço às autoridades, eu desobedeço aos líderes, eu desobedeço aos homens de Deus, eu desobedeço às autoridades. Enfim, a desobediência, ela começa a trabalhar em nós a partir do pecado. Mas a Bíblia vai falar que se nós amamos ao Senhor, nós obedecemos. A obediência é uma realidade. Então quando nós falamos sobre um relacionamento entre um homem e Deus, a Bíblia vai dar um exemplo sobre esse relacionamento. A Bíblia vai mostrar como ela quer, ou como Deus quer que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. E vai falar que o nosso relacionamento com o Senhor é como um casamento, onde nós, igreja de Deus, eu e você, somos a noiva e Jesus é o noivo. Nós estamos aqui ataviando as nossas roupas. Foi cantado aqui que nós estamos com as nossas vestes brancas, vestes de noiva, nos preparando para este casamento. Com essas vestes brancas nós estamos nos preparando. A noiva, quando ela noiva, o assunto dela é o casamento dela.
A noiva, quando ela noiva, quando ela recebe o pedido de casamento do noivo, ela não fica vivendo, a vida dela é o casamento. Ela vai trabalhar pensando no casamento, ela almoça pensando no casamento, ela passa a noite pensando no casamento, ela vai conversar com os amigos, ela conversa sobre o casamento, ela vai conversar com o chefe no trabalho, a conversa dela é sobre o casamento, ela vai conversar com qualquer pessoa, a vida dela é o casamento. Aí Jesus diz: vocês, igreja, são a minha noiva. O que ele está dizendo? Viva como uma noiva, fale sobre eu que sou o seu noivo, sabe? Fale sobre o nosso casamento. O que é isso? Pregar o evangelho. A noiva fala sobre o dia do casamento, e o dia do casamento da igreja é quando estivermos lá no céu com ele, aleluia. É por isso que Jesus diz que nós somos a noiva, porque a noiva é isso, irmão Hilde. Ela fala do casamento de manhã, ela fala do casamento meio-dia, ela fala do casamento à noite, ela senta na roda depois do culto com os amigos, com as amigas, com os irmãos, e a conversa não é lorota, a conversa dela é o casamento. Nós como igreja somos isso. A nossa conversa tem que ser o nosso casamento com o nosso Deus, com o nosso Jesus Todo-Poderoso. Fale sobre esse casamento, viva esse casamento. Só que o que o inimigo tem feito em nós? O inimigo tem tentado nos desvirtuar dessa grande festa. Ele vem tentando nos afastar dessa grande festa. Jesus nos preparou como noiva, imaculada e santa. E se você e eu estamos aqui, é porque Ele nos chamou para sermos essa noiva dEle. E o inimigo, ele vem colocando algumas coisas em nós. E algumas coisas que ele coloca em nós, Salmo 119: falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. O que o inimigo tem colocado em nós? Vergonha. Tem tentado nos envergonhar de duas formas. Primeiro, eu não falo de Jesus porque eu tenho vergonha de ficar falando de Jesus. E segundo, eu não me aproximo de Jesus porque eu tenho vergonha do pecador que sou. Mas essa noite Deus está falando duas coisas para nós. Primeiro, não tenha vergonha de falar de Jesus por onde você caminha. E segundo, não tenha vergonha de se aproximar de Jesus por causa do seu pecado. Se o inimigo fica flutuando no seu ouvido falando alguma coisa sobre você, essa noite a autoridade de Deus dispensada neste culto, pela palavra do Senhor, está dizendo: lança fora todo mal, porque você não é isso que o inimigo te acusa. Nesta noite Jesus te chama de noiva, de noiva, de noiva, e diz: eu quero me casar ainda com você. Não é porque o pecado está tentando te afastar de mim que eu estou te jogando fora, mas nessa noite Deus está dizendo: você é noiva, você é noiva, você é noiva, eu sou noiva, nós somos noiva. Toda a igreja da DEARS 14, os seus parentes, os seus filhos, os seus amigos, se ainda não são, vão se tornar noiva de Jesus. Aleluia! Sem ter vergonha do Pai. A noiva também, eu anotei aqui, a noiva fala do amado, 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo. A gente senta com tantas pessoas e nunca consegue incluir Jesus na conversa. A gente senta e nunca consegue pensar sobre como eu encaixo Jesus nesse assunto. Esses dias eu estava ontem conversando com o meu cunhado, meu sogro não, o sogro da minha esposa, da minha cunhada que estava lá, da minha irmã. E aí eles falando sobre a pescaria, e eles falando, eu pensando, meu Deus. Resumindo, irmão, porque eu confundi. Eu estava com a minha irmã, com o meu cunhado e com o pai do meu cunhado, que é pastor lá em Palmeirópolis. Amém? Deu certo agora, amém? Glória a Deus. E aí eles falando sobre a pescaria, irmão Marciano. Eu não sou pescador. Meu negócio com pescaria é esperar os abençoados chegarem com peixe e desfrutar, né? Mas eu estou animado para um dia poder pescar com o pastor, para ficar ouvindo ele conversar. E aí eles falam sobre a pescaria e Deus ministrando no meu coração. Isso é uma igreja. E aí eu falei para o pastor Noé, pastor Noé, isso aí é uma igreja. O assunto era pescaria, mas eu falei para ele, isso aí é uma igreja. Porque ele falou, e eu penso que está certo, ele falou que você não pode jogar, quando você vai jogar a vara de pesca, você tem que tomar cuidado com quem está do seu lado. Eu falei, a igreja é isso aí. Tudo que fazemos para não escandalizar o nosso irmão e para não fazê-lo cair no pecado, para não fazê-lo entristecer. Aí ele falou mais ainda, que quando você vai pescar, além de você ter cuidado na hora de jogar, você tem que procurar pescar com quem já sabe. Aí eu falei, essa é a caminhada do cristão. A Bíblia vai falar que não há nada novo posto debaixo do sol. Jó vai escrever dizendo que a sabedoria está com os idosos, ou seja, a sabedoria está com aqueles
pescadores que já sabem do reino de Deus. Aí eu falei, pastor, isso aí é de Deus também, porque se para pescar você tem que procurar quem sabe pescar, na vida com Deus é isso. Eu tenho que procurar me achegar quem já sabe algo de Deus, quem já tem experiência de algo de Deus. Só que hoje não, o que é que o diabo faz? Ele quer nos prender naqueles que, assim como nós, estamos relativos com Deus. E aí nós passamos a vida inteira relativizando as coisas de Deus. Eu preguei ontem, sexta-feira, no evento de jovens, e eu falei para eles, jovens, a essência da sabedoria é se aproximar dos irmãos mais velhos. Porque o inimigo, ele quer nos afastar da sabedoria de quem já sabe o caminho. E aí ele nos afasta. Mas Deus não. Deus está falando assim, olha, me busca e procura se unir também a quem já me buscou por muito tempo, que vai te mostrar os atalhos. Aleluia. Nesta noite, pregue a palavra, e se você tiver dificuldade, procure alguém para te ajudar. A outra coisa que Satanás tem tentado tirar de nós é a nossa exclusividade de Jesus. Isaías 42 vai falar, dizendo, eu sou o Senhor e esse é meu nome, não darei a outro a minha glória. É Isaías dizendo, a minha glória eu não dou a ninguém. Cantares também vai dizer que a igreja ou a noiva, ela é um jardim fechado. E aí, irmãos, nós estamos aqui e pensando como é que nós vamos nos amoldar com o que está lá fora, porque a gente quer nos aproximar e nos unir com o que está lá fora. Mas Jesus está dizendo essa noite, não se preocupe com isso. Por mais que tenha que se afastar de amizade, se afaste. Por mais que tenha que se afastar de alguém, se distancie. Por quê? Porque eu e você somos propriedade exclusiva de Deus. Moisés vai escrever em Deuteronômio dizendo que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mas sabe o que Satanás quer fazer conosco? Ele quer que a gente fique aqui e aqui também. Aí a gente põe um pé para cá, aí põe um pé para fora, põe um para dentro e um para fora, e a gente fica essa vida inteira. E sabe o que a Bíblia diz? Que o morno, ele não vai ser recebido nos céus. O morno, ele não será recebido no céu. É por isso que o inimigo trabalha dessa forma em nós, para a gente ficar morninho. Mas mais uma vez, a palavra de Deus nessa noite vem para nos tratar sobre isso, dizer que Deus busca um relacionamento de noiva conosco, e que nesta noite Ele nos chama para mais uma vez sermos noiva apaixonada dEle. Deus poderoso. E refletindo sobre Cantares, eu pensei, o Espírito Santo trouxe ao meu coração sobre todo o caminho da noiva. Cantares fala sobre todo o caminho da noiva. Se os irmãos me permitirem ler, eu não faço muito isso, mas eu quero ler. No capítulo 1, Cantares vai dizer que o noivo, ele elogia a noiva. Tem coisa mais linda do que Jesus falar e dizer assim, eu estou me agradando de você. Eu estou me agradando que lá no seu trabalho você não se amolda ao que está sendo dito lá. Eu estou me agradando que quando você vem na minha presença, você se rende, você não se importa com nada. Então lá no capítulo 1 ele vai dizer assim, que ele está feliz, que ele se agrada, que a noiva para ele é linda, que a noiva para ele está maravilhosa. Então ele vai elogiando a noiva. E no capítulo 2, a Bíblia vai falar que a noiva ouve a voz do amado. Então Deus fala conosco, a gente ouve, meu Deus, que voz linda. Estamos aqui no culto, Deus está falando. Deus falou com você agora na pregação, Deus falou com você na saudação do irmão Marlon, na saudação do pastor Heriberto, falou com você e comigo no louvor, na oração inicial, Deus está falando. Então no capítulo 2, a noiva ouve a voz do amado. Aí quando avança, o capítulo 2 e 16 vai dizer que a noiva pertence ao amado. Então olha só, ela é elogiada pelo amado, ela ouve a voz do amado, ela ainda diz, eu sou dele. Eu sou dele. Eu sou do meu amado. Eu amo o meu amado, porque eu ouço a voz dele, porque eu estou no ambiente que ele está, e eu amo ele, e ele me ama. Aí no capítulo 3, no versículo 1, vai falar que a noiva procura o amado na cama.
mas não o encontra. Não mudou de noiva, é a mesma noiva. É a noiva que foi elogiada por Deus, é a noiva que ouviu a voz do amado, é a noiva que diz que ama o amado. Aí no 3 ela diz assim: e acordei pela noite, e percebi que o meu amado não estava comigo. Falta de intimidade. Nós estamos aqui, prego, dirijo, toco, canto, trabalho, venho, participo, está tudo bem, mas às vezes Jesus está falando, não tem intimidade. É por isso que vai chegar lá no céu, aí o pregador vai dizer assim: pode ser eu, mas oro para que não seja, mas pode ser eu. Chegar lá no céu: Jesus, eu preguei, eu só lembro naquele dia lá na 14, lá na faculdade, tanta coisa. Jesus vai falar assim: eu não te conheço. Aí vai chegar o que expulsa demônio, o que cura, o que faz tanta coisa, e Deus vai falar assim: eu não te conheço, porque não tinha intimidade. Aí no capítulo 4, depois da noiva dizer que acordou e não viu o amado junto com ela, aí vai dizer que o amado chega nela de novo e a elogia mais uma vez. É o amado dizendo: olha, eu ainda te amo. Por mais distante que você e eu possamos estar, eu ainda amo você. Eu ainda te quero. Eu ainda estou aqui para dizer que você é linda, que você é maravilhosa, e que eu quero ter intimidade com você, estar junto de você. Aí quando a gente avança novamente, no capítulo 5 ela diz de novo que ela ama o amado. Então, sem intimidade, o amado veio e mais uma vez deu outra chance para ela, dizendo: eu ainda amo você. Aí no 5 ela vai e falou de novo: eu amo o Senhor. Só que no 5 versículo 4 vai dizer que o amado a visita na porta. Vai dizer que o amado vai lá e bate na porta. Ela diz que sabe que é o amado, batendo na porta. E o amado está batendo no nosso coração, na nossa vida. E o amado está lá batendo na porta, e ela está dormindo, mas o amado está lá. Eis que estou à porta e bato. Aí quando ela se toca e levanta, vai dizer que ela já não o encontra mais. Ela ouve o amado bater na porta dela. E quando ela se levanta e vai abrir a porta para tentar ver o amado, o capítulo 5 vai dizer que ela não o encontra. Só que sem saber onde ele está, e aqui é a questão, sem saber onde ele está, a Bíblia diz que ela sai pela cidade. E sai pela cidade. Só que quando ela sai pela cidade, sem saber o caminho onde está o amado, o versículo 7 vai dizer que os soldados a espancam e a ferem. O mundo, irmãos, é isso que ele tem para oferecer a nós. Não pense que um copo de bebida é alegria, não. Não pense que uma música mundana é alegria, não. Porque isso só serve para nos espancar e para nos ferir. É isso que o mundo oferece. E quando a gente tenta buscar Jesus sem saber o caminho da verdade, é isso que a gente encontra. Porque a gente, fugindo da verdade, a gente quer encontrar Jesus no nosso caminho. Aí encontra o mundo. Porque Paulo vai dizer que chegará o tempo em que amontoarão terão em seus ouvidos comichões, e amontoarão deuses para si. É isso que a gente procura hoje, deuses e doutores para nós. Só que o que a gente vai ser encontrado? Soldados nos espancando, nos batendo. Porque é isso que o mundo oferece para nós. Só que nós chegamos agora no capítulo que lemos. Essa noiva que é amada, que foi visitada, que foi encontrada, irmão Marciano. O amado foi na porta dela.
e bateu e falou assim: ei, eu estou aqui, abre para mim. Eu estou aqui, abre a porta para mim. Eu ainda amo você. Por mais que você e eu não estejamos tão próximos, eu ainda amo você. Aí no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que as pessoas, que as amigas da noiva, olharam para ela e viram a ausência de Deus, a ausência do amado. Porque vai dizer assim: para onde foi o teu amado, ó mais formosa? Repare que mesmo sem estar com o amado, ela ainda recebe a palavra de que é formosa. E é essa palavra de Deus para nós nesta noite. Se há alguém aqui no nosso meio que se sente distante de Jesus, Jesus está dizendo: você ainda é formoso para mim, você ainda é amado por mim. Por mais que talvez eu e você não estejamos tão conectados, tão próximos, você ainda é muito formoso, você ainda é muito formosa. E aí, as amigas da noiva somos nós aqui nesta noite. Vai dizer: para onde foi o teu amado? Para onde ele foi? Para que nós te ajudemos. Lembra da corda que o pastor Goodson falou? É a corda. Essas amigas estão querendo juntar as cordas, porque ela fala assim: eu estou vendo que você está sem ele, mas me fala, porque eu vou junto com você. Eu não vou deixar você sozinha não. Eu vou junto com você buscar o amado. E se você veio aqui esta noite, é porque alguém te convidou, é porque o Espírito Santo te compeliu, e Ele está dizendo: você e eu ainda vamos nos casar no dia do arrebatamento. Você ainda é a minha noiva, e eu quero me relacionar com você, eu quero ter proximidade com você, eu quero ouvir a sua voz, mas eu quero que você ouça a minha voz, a minha palavra. E sabe o que é magnífico? Que o versículo 2 é diferente do capítulo 5. Porque o versículo 2 vai dizer: o meu amado desceu ao jardim. No capítulo 5, missionária, quando ela vai procurar o amado, ela não sabe onde o amado está. Aí é por isso que os soldados batem nela e ferem ela. Agora aqui no capítulo 6, versículo 2, ela vai dizer assim: eu já perdi ele de vista uma vez, agora eu não vou perder de novo. Eu sei onde ele está, me ajuda a ir para lá, eu sei o caminho certo. Aleluia. E aí ela vai finalizar dizendo que eu sou do meu amado. Eu quero dizer algo para você. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. 1 João 2:1 dizendo: meus filhos, eu escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Mas se pecarem, eu e você temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E o Apocalipse capítulo 21 vai dizer: Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A palavra de Deus para nós hoje é essa: para que nós nos relacionemos em verdade com o amado, buscando encontrá-lo onde Ele está de verdade, não onde nós queremos que Ele esteja. E segundo, se por algum motivo às vezes nos sentimos afastados dEle, ou acusados pelo inimigo, Ele está dizendo: é mentira de Satanás, eu ainda amo você, eu ainda perdoo você, nós ainda vamos nos casar. Eu ainda vou te encontrar no dia do arrebatamento, eu ainda vou te receber e vou dizer: entre para cá, filha minha, levanta essas portas, querubins, para que entre a minha igreja, porque eu já estou preparando a casa dela, eu já estou preparando a casa dele. Mas o diabo está no nosso ouvido querendo nos derrubar, querendo nos impedir de chegar lá, e Jesus está dizendo: não importa não, não importa não, foca na minha obra, foca na obra que eu estou fazendo, eu estou aqui construindo os nossos lares. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu sou do meu amado, você é do nosso amado.
nós pertencemos a Ele. Sobre esta palavra, gostaria de saber se há alguém aqui nesta noite que se sente distante do amado, ou já se sentiu distante desse amado, e que nesta noite quer reatar essa amizade, quer reatar esse vínculo, quer aceitar Jesus de novo, ou quer aceitar Jesus pela primeira vez. Se você ouviu essa palavra e sente no seu coração, quero te convidar para fazer um sinal, e se possível vir aqui à frente para nós orarmos junto com você. Deus está falando: eu ainda amo a minha noiva. Por mais que o inimigo te acuse, eu ainda amo a minha noiva. Você é a minha noiva. Nós somos noiva de Jesus. Por mais que o inimigo tente sujar as nossas vestes, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Alguém aqui nesta noite? Santo Deus. Se não, nós vamos louvar antes de finalizar. Glória a Deus. Venham jovens aqui. Venham jovens aqui com essa moça. Louvado seja o nome do Senhor. Está tendo festa no céu, irmãos. Isso aqui é mais alguém que vai estar nesse casamento com Jesus. É mais alguém que aceitou ser noiva de Jesus. Ela está reconciliando com Jesus. Estenda suas mãos para cá. Sofia, essa aqui é a sua família agora, viu? Essa é a sua família, essa é a sua casa. E você vai estar conosco. E nós vamos caminhar junto, viu? Nós vamos caminhar junto. Estenda suas mãos para cá. Deus, nós exaltamos o Teu nome, Senhor, porque o Teu Espírito Santo trabalhou sobre a vida dela. Porque o Teu Espírito Santo alcançou os corações aqui neste lugar. Que o Teu nome, Deus, seja glorificado na vida da Sofia. Que o Senhor, meu Deus, alcance ela. Que o Senhor, meu Deus, lance fora todo pecado, toda acusação. Tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo tentar ministrar sobre a vida dela seja repreendido e lançado fora para as regiões celestes e destruídos em nome de Jesus. E que o Espírito Santo, o penhor e a garantia da salvação, encha ela agora, visite ela, revele-se a ela e mostre a ela o verdadeiro amor da Tua graça, o amor da Tua presença, em nome de Jesus. Recebe ela, meu Deus, essa noite, e que ela, meu Deus, seja parte da nossa família e desta casa de oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.